Hoje é quarta-feira, 21 de novembro, e hoje a igreja celebra a memória litúrgica da apresentação de Nossa Senhora no templo. E o evangelho de hoje está lá em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, e diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós celebramos hoje uma memória mariana na igreja, a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo, o dia em que Nossa Senhora foi consagrada a Deus. Eu gostaria de ler aqui então uma pequena explicaçãozinha e aí a gente já comenta, faz o link com o Evangelho. Então a festa da apresentação de Maria foi introduzida no século VI na Igreja Católica do Oriente e ocupa um lugar importante na liturgia bizantina. Os católicos bizantinos celebram a entrada de Maria no Templo de Jerusalém. A filha de Sião exulta de alegria por sua consagração ao Senhor. Então nós estamos fazendo memória do dia em que Nossa Senhora foi consagrada totalmente a Deus. Festa de origem devocional, inspirada no proto-evangelho de Tiago, começou a ser celebrada no Ocidente, mais precisamente em Avignon, França, durante o pontificado de Gregório XI. A partir de 1585, sob o pontificado do Papa Sisto V, estendeu-se para toda a Igreja. Portanto, como você entendeu, se você procurar aí na sua Bíblia, você não vai encontrar. São textos, vamos dizer assim, antes do cânon bíblico estar 100% formado, que nos contam do dia em que Nossa Senhora foi consagrada 100% a Deus, fez da sua vida uma consagração a Deus, da sua virgindade. O fato de não estar na Bíblia não necessariamente quer dizer que o texto seja errado, porque a tradição da igreja dos primeiros cristãos entendia e vivenciava esse fato que a gente celebra hoje. Isso é uma das riquezas da nossa fé católica. Nós acreditamos em tudo que está na Bíblia, mas tem muita coisa que não está na Bíblia, mas é da tradição da igreja, das primeiras comunidades, e que nem precisavam entrar mesmo na Sagrada Escritura, mas que são comprovadas e são dignas de fé. Então, celebrar hoje Maria Santíssima como consagrada a Deus, 100% consagrada ao Senhor, nos ajuda inclusive a entender o Evangelho de hoje. Jesus diz: quem é, no fundo, meu irmão, minha irmã, minha mãe? Aqueles, diz ali, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, meus irmãos, Nossa Senhora, hoje, celebrando a sua apresentação, a sua consagração, nos ensina isso. Nossa Senhora é o modelo de quem fez a vontade do Senhor. O que foi que ela disse para o anjo? Eis aqui a escrava, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo tua vontade. Então, esse fazer a vontade de Deus também é deixar Deus fazer a vontade dele em nós. Maria fez a vontade de Deus porque disse primeiro: faça-se em mim. Quando a gente autoriza Deus, entende? Quando você diz para Deus: Senhor, está aqui a minha vida, faça-se em mim. É aí, e só a partir disso, que você começa a fazer a vontade de Deus. Não é? Essa permissão que Nossa Senhora deu ao anjo, deu à palavra de Deus. E é interessante o evangelho de hoje, então, olhando um pouquinho por um outro lado, eu acho interessante aqui. Em todos os casos, está lá Maria e a parentela de Jesus do lado de fora. Não estavam do lado de dentro, não é? Do lado de dentro estão os discípulos sentados aos pés de Jesus ouvindo. Mas eles estão do lado de fora e vão reivindicar um direito, Olha, nós queremos falar com Jesus. Chama ele lá, ele é nosso. Ele é nosso porque ele é meu parente. Ele é nosso porque a gente tem o mesmo sobrenome. E Jesus diz: quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os que estavam ao seu redor. Olha que bonito, os meus irmãos são os que estão aqui do lado de dentro me ouvindo. E isso é importante para nós, minha gente. Às vezes a gente acha que Jesus é nosso porque a gente é batizado, crismado, casou na igreja, porque eu sou padre, porque no papel, vamos dizer assim, entende isso? Oficialmente, no papel, no cartório, eu sou católico, Eu tenho todas as minhas lembranças lá dos meus sacramentos, todos os registros, mas eu não estou ouvindo e fazendo a vontade de Deus. E é aí que a gente vê tanta gente sacramentalmente irregular, tão longe de Jesus.
E aí, quando precisa dele, está do lado de fora. Nós precisamos vir para o lado de dentro. E no lado de dentro a gente se senta para escutar Jesus. Escutar para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E aí nós ganhamos de presente, então, sermos dessa grande família de Jesus, que é a igreja, e que é a igreja que já está lá no céu, intercedendo por cada um de nós. E Maria está lá como mãe, querendo nos ajudar a entender isso. Nos consagremos, nos dediquemos inteiramente ao Senhor, não é? E estejamos sentados aos pés dele, ouvindo a palavra dele. A fé é muito mais do que os títulos, não é? Esse catolicismo assim de sétimo dia, de sexta-feira santa, não é? De casamento de parente. Nós precisamos mudar isso, não é? Os sacramentos são fundamentais, mas são um impulso para nos levar para o lado de dentro da sinagoga, bem pertinho de Jesus, ouvindo e vivendo. Ali a gente se torna de verdade irmão do Senhor e tem Maria por mãe e intercessora. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.